Omenare imperavi mulare ameno. Aquário. Vamos fazer hoje uma interligação e uma sintetização de Aquário com os outros signos. Como que a gente interage todos eles? Como que a gente desenvolve todos eles dentro da gente em harmonia? Como eles funcionam? Vamos partir do ponto de que Aquário representa a inovação. Tudo que é novo e tudo que é progressista. Tudo que é original e que de alguma forma quebra os padrões. Esse é o nosso lado Aquário. A partir desse ponto, então, a gente começa a fazer as interações. Quando a gente une Aquário com Áries, a gente vai pegar esse nosso lado inovador, original, e que de alguma forma faz diferente do que já foi feito, unido ao nosso lado que dá o primeiro passo. Então, Aquário e Áries funcionam com a originalidade junto da ação. Quando você coloca uma ideia em prática, você está unindo Aquário e Áries. Áries sempre vai representar o primeiro passo, a primeira respiração e, de alguma forma, a defesa da sua própria individualidade. Quem você é, como você se move e o que você quer construir. Aqui a gente une o pioneirismo junto das ideias. Se você teve uma ideia, coloque em ação. Você estará agindo com o seu lado Aquário, unificado com o seu lado Áries. Quando a gente chega em Touro, a gente encontra um conflito natural com Aquário. Aqui a gente encontra os elementos ar e terra em conflito. Enquanto Touro vai falar do dinheiro e do contato com a natureza, das suas posses, daquilo que te traz um bem-estar, uma calmaria, Aquário já vai falar sobre ideais e tecnologias, o avanço, a liberdade. Então o conflito natural que existe dentro da gente entre Aquário e Touro é representar que, de um lado, a gente quer a liberdade, a gente quer a inovação, a gente quer pensar nas tecnologias e no progresso humano, mas do outro lado a gente precisa lembrar que a gente tem um ritmo natural, que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, que a gente precisa também se conectar com a terra. Então o conflito aqui é liberdade e ritmo da natureza. Algumas pessoas terão um ímpeto maior de liberdade, do qual o ritmo da natureza pode causar uma certa impaciência. Outras pessoas terão um maior contato com a natureza, onde a liberdade sempre será chamada para poder ela transgredir tudo aquilo que é muito pacato. De um lado a gente quer a evolução, do outro lado a gente quer a segurança e a manutenção. Então a gente precisa conciliar esse conflito. Quando a gente chega em Gêmeos, a gente encontra um outro signo do elemento ar, portanto aqui existe uma fluidez entre Aquário e Gêmeos. Enquanto Gêmeos vai falar da nossa comunicação e da nossa capacidade de interação com a nossa mente, com o nosso aprendizado, Aquário vai falar das ideias, dos ideais, das inovações. Portanto, unir Aquário e Gêmeos é unir a nossa capacidade de pensar com a nossa capacidade de inovar. A gente tem um raciocínio linear, mas dentro desse raciocínio linear, a gente consegue ter abertura para ter novas ideias. E aí a gente vai amplificando tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode aprender. Quando a gente chega em Câncer, a gente está falando da nossa raiz, da nossa família. Aquário, a liberdade e a inovação, a transgressão. Portanto, aqui a gente vai precisar de um ajuste. Enquanto o Câncer vai preferir ficar na família, enraizado e tranquilo dentro do lar, Aquário já vai nos chamar para poder a gente ir para o mundo e nos unirmos ao grupo, a enxergarmos a humanidade e as pessoas fora da nossa família também como uma família fora do nosso laço sanguíneo. Quando a gente une Aquário e Câncer, a gente vai tornar familiar também o desconhecido, também o novo. Tornar familiar pessoas que também compartilham do mesmo planeta, Aquário e Câncer. Quando a gente chega em Leão, a gente encontra um oposto complementar. Aqui a gente já estudou que Leão e Aquário fazem parte do mesmo eixo, porém em polaridades opostas. Então o objetivo principal de Aquário e Leão é equilibrar a mente com o coração. Aquário vai nos lembrar da liberdade, da inovação, da tecnologia, do progresso. Leão já vai falar mais do nosso coração, da nossa jornada individual. Então o objetivo aqui é unificar a nossa jornada individual, aquele que nos dá paixão, unidos ao coletivo, unidos ao progresso, unidos à humanidade.
Então, integrar Aquário e Leão é integrar a frieza da racionalidade, da impessoalidade com o calor do coração, com o calor humano, com aquilo que nos torna únicos. A gente precisa sempre se lembrar da nossa unicidade, porém essa unicidade também precisa ser compartilhada com outras pessoas, Aquário e Leão. Quando a gente chega em Virgem, a gente lembra que é um signo voltado para as rotinas, para a nossa saúde, para o nosso trabalho, para o aprimoramento da matéria. O objetivo é, por mais inovadoras e progressistas que sejam as nossas ideias, a gente precisa de planos, a gente precisa colocar aquilo na rotina para poder ver se é realmente realizável ou se deve ser descartado. Então a gente precisa unir o futurismo de Aquário com o cotidiano de Virgem. A gente precisa considerar as nossas ideias representadas por Aquário, o nosso sentido de progresso, com a separação e o aprimoramento. É realizável? É palpável? É possível? Caso contrário, descarte. Caso contrário, separe o joio do trigo. Aquário e Virgem. Quando a gente chega em Libra, a gente encontra também um signo de ar. Portanto, Aquário e Libra têm um aspecto de fluidez. Aqui, a gente entende que, enquanto Libra fala dos relacionamentos interpessoais com outras pessoas, Aquário nos leva para os relacionamentos com outras pessoas, mas de uma forma mais impessoal. Libra tem mais uma questão pessoal, porque os sócios, o seu casamento, tudo isso é Libra. Quando a gente vai para Aquário, a gente está lidando com grupos, com amigos, com pessoas que de alguma forma têm um certo distanciamento. Então, quando a gente une Libra com Aquário, a gente entende que dentro dos grupos a gente precisará também tratar o outro de uma forma impessoal, ao mesmo tempo que você vai precisar enxergar no outro, dentro desse grupo, como uma parte sua. Então a gente vai juntar a sociabilidade e a diplomacia de Libra com a coletividade de Aquário. Aqui a gente vai se unir com pessoas a nível pessoal que detêm e compartilham do mesmo ideal progressista, do mesmo ideal para um futuro melhor. Quando a gente vai para Escorpião, a gente encontra novamente um conflito natural. Aqui a gente encontra um signo de água com um signo de ar. Enquanto Aquário, mais uma vez, vai buscar a liberdade, o progresso, a tecnologia, o pensamento frio e impessoal, Escorpião vai nos lembrar que a morte sempre existirá. Escorpião vai nos lembrar que existe um lado sombrio do ser humano que precisa ser levado em conta dentro dos contatos com os grupos e com as outras pessoas. Então, por mais que você esteja participando de um grupo, trazendo as questões mais impessoais, questões voltadas para o coletivo, dentro desse grupo, na interação com as outras pessoas, a sombra existirá, tanto em você quanto nos outros. Então, enquanto o Aquário vai nos trazer tecnologia, tudo que pode ser inovado dentro da sociedade, dentro do comércio, dentro de tudo que engloba o ser humano, Escorpião vai nos lembrar que a morte, que o fim da vida, que as doenças, que as coisas inevitáveis continuarão existindo. Então, Aquário vai buscar esse progresso, essa questão mais mental, racional. Escorpião vai buscar a profundidade e a compreensão dos mistérios da vida. Então a gente precisa de alguma forma estabelecer esse conflito dentro da gente. Entender que dentro desses grupos, alguns complexos, algumas questões inconscientes, algumas questões profundas, alguns traumas, dentro de cada uma daquelas pessoas ali envolvidas, podem impedir e travar o processo de avanço. Então o Escorpião vai nos levar para a terapia, vai nos levar para o nosso aprofundamento, para a gente reconhecer e rever as nossas dores. Aquário já vai estar nos levando para o espaço. Quando a gente chega em Sagitário, a gente encontra um signo que nos leva além. Porém, Sagitário, por ser um signo de fogo, ele está nos levando além da nossa identidade. Então a gente está indo em busca de uma filosofia, de uma mudança de país, de uma religião. Isso tudo está nos tirando do nosso pequeno mundo. Então, se Aquário fala dos ideais e do progresso, da liberdade, da evolução, da ciência, Sagitário vai falar da nossa fé. Então, a gente vai unir a nossa fé com os nossos ideais. A gente vai unir a nossa fé com a nossa esperança.
A gente vai unir a nossa ampliação pessoal, aquilo que a gente descobre sobre nós mesmos, sobre a nossa identidade, com o avanço e o progresso coletivo. Aqui a gente encontra o elemento fogo e o elemento ar trabalhando juntos. Ambos são signos sociais. Então, quando a gente une Sagitário e Aquário, a gente está buscando um progresso a nível individual e coletivo ao mesmo tempo. A gente está avançando pessoalmente, mas a gente também estará avançando coletivamente. Quando a gente chega em Capricórnio, a gente viu que é um signo voltado para as estruturas e para as regras sociais. Se as regras existem, é porque elas funcionam. Porém, Aquário vai nos lembrar que, em determinados períodos da nossa evolução, tais regras não serão mais tão vigentes para o nosso período e para o nosso nível de consciência atual. Então, Aquário é o progresso e a quebra das regras trazidas até aqui por Capricórnio. Aquário vai quebrar e transpor o conservadorismo, porque ele foi útil até aqui, porém é momento da gente inovar. E a gente inova, em algum momento essa inovação se torna obsoleta, a gente dá mais uma volta no zodíaco, e isso precisará ser transposto mais uma vez. Então é sempre em espiral para cima, porque a gente estará sempre em evolução. Capricórnio também nos leva para o topo da montanha. Quando você constrói uma vida sólida e estável, com status, de alguma forma você é reconhecido por algo que você faz. Quando a gente vai para Aquário, não faria muito sentido você querer se manter sempre no topo daquela montanha sem se compartilhar com outras pessoas. Então Capricórnio vai te trazer a segurança e a estabilidade, a estrutura e a firmeza, a autorresponsabilidade consigo mesmo e com a vida. E em Aquário você vai compartilhar essa autorresponsabilidade com outras pessoas também. Porque a gente está indo em direção à humanização, e a humanização ela engloba o coletivo, porque nós somos uma unidade.